Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Este fim de semana foi bem atribulado em Israel, né? Houve um ataque terrorista, mísseis no sul de Israel, vários mortos, feridos, sequestrados. Foi um fim de semana bem sangrento lá no Oriente Médio, em Israel, na Terra Santa, que é importante tanto para judeus, cristãos, quanto para os árabes, para os islâmicos, muçulmanos. Eu não quero entrar em detalhes quem está certo, quem está errado, porque esses vídeos tem bastante no YouTube. O objetivo do meu canal é tentar antecipar o que pode acontecer. As últimas notícias é que Israel mobilizou 300 mil reservistas e, pelo jeito, eles vão entrar por terra na faixa de Gaza. Isso é o que mais provável que vai acontecer, é eles buscarem os terroristas, tentarem, né? Eles fizeram muitos reféns que é para talvez tentar evitar que Israel destruísse totalmente a faixa de Gaza, né? Então, assim, eu não vou entrar no mérito, quem está certo, quem está errado. O objetivo do vídeo é a gente tentar entender o que está acontecendo mais para frente, porque as pessoas que seguem meu canal geralmente têm um pouco mais de conhecimento, elas já sabem do conflito, quem está certo, quem está errado. Tem a questão da partilha da ONU, de dois estados, enfim. Isso daí já é, assim, meus seguidores do meu canal já conhecem já de trás para frente. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte: teve mísseis do Hezbollah no norte, né, de Israel também. O Hamas e o Hezbollah, eles são um braço do Irã, né, que são árabes xiitas. Para quem não conhece, eu vou dar uma explicada. Eu sei que a maioria dos seguidores do canal tem uma base cultural grande, mas eu queria explicar para que talvez o seguidor novo ou alguém esteja que não conheça. Mas há uma grande rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã. O Irã tem origem persa, apesar de eles serem árabes, eles têm a corrente xiita, que é uma corrente mais radicalizada do islamismo. E a Arábia Saudita é onde ficam as cidades sagradas do profeta Muhammad, né, Maomé, Meca e Medina. Então, há um conflito maior entre a Arábia Saudita e o Irã. Quem promove o terrorismo, e geralmente os terroristas mais radicais, é o Irã, que inclusive está muito próximo de conseguir uma arma atômica. O Irã já falou que se tiver arma atômica vai destruir Israel. Então a gente poderia aí prever que se o Irã conseguir acesso à arma nuclear, a gente pode ver um segundo holocausto. Na verdade, existiram vários holocaustos, né, na história judaica. Várias perseguições aos judeus ocorreram, sendo a mais terrível, a última, o do holocausto nazista, né, alemão. Mas tiveram muitas execuções de judeus, toda a história da Europa, nos impérios árabes, enfim, toda vez que tem um problema na humanidade, se por alguma razão colocam a culpa nos judeus, né? Já teve pandemia, terremoto, tudo que acontecia na humanidade, os cristãos islâmicos às vezes exterminavam os judeus para achando que aquilo era uma coisa boa, enfim. Não vou falar do passado, porque tanto judeus, cristãos e árabes já fizeram coisas horríveis nessa Guerra Santa, horrorosa que acontece aí desde milênios, séculos aí de ódio recíproco e, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o Netanyahu tinha falado há poucos dias atrás na ONU que a Arábia Saudita e Israel estavam quase tendo um acordo de paz. E o que isso tem a ver? Quem acredita nas profecias judaico-cristãs, né, sabe que tem a profecia, os protestantes, que no Brasil são chamados de evangélicos, né, ou crentes, tem a profecia dos 7 nações árabes fazendo acordo com Israel. E
Por incrível que pareça, já existem 6 acordos de paz com Israel. E a Arábia Saudita seria a 7ª nação que Netanyahu disse. Então, assim, para quem acredita e segue as profecias cristãs, os islâmicos também acreditam em muitas profecias judaico-cristãs também, talvez possa estar acontecendo alguma coisa relativa a essa questão profética. Porque o Netanyahu falou em paz e segurança na ONU, no 7º acordo de nação árabe. Pelo jeito, o Irã, que é uma nação xiita, para quem não sabe, os xiitas são uma minoria árabe radical, que são 15% dos árabes. 85% dos árabes são sunitas, que é uma outra corrente. Eu vou fazer uma aproximação. É igual tem católicos e protestantes, né? E no islamismo, do Deus de Abraão, também tem xiitas e sunitas, sendo xiita a minoria e sunitas a maioria. A Arábia Saudita é maioria sunita, e eles estavam já preparando uma paz ampla com Israel a pedido dos Estados Unidos. E a China também fez, de alguma forma, a Arábia Saudita e o Irã tentarem entrar em acordo. Na verdade, esse ataque bárbaro a Israel pode ter causado muito terror, muito sofrimento. Eu, inclusive, fiquei muito mal esse fim de semana, né? Porque, para quem não sabe, é o fim da Torá. Esse fim de semana, além de ser Shabat, que foi o ataque, né, dos terroristas, era o fim da Torá. Quando Moisés morre, é o final da leitura da Torá do ano, vamos dizer assim. E tem a festa que chama Sukkot, dos tabernáculos, que é uma festa importante do judaísmo. Então, assim, era um Shabat, o fim da Torá, fim da festa do tabernáculo, aconteceu esse ataque aí terrorista. Bom, mas eu vejo isso de uma forma um pouco mais ampla. Por quê? A Arábia Saudita estava quase entrando em paz com Israel. Isso foi uma medida talvez desesperada do Irã acionar os terroristas que eles têm parte, o Hezbollah e o Hamas. Nem todos os árabes são terroristas, são radicais. Então, assim, é uma tentativa apavorada do Irã de causar ódio e terror entre o mundo árabe e os judeus. Porque o acordo entre Israel, que é o coração do mundo judaico, e a Arábia Saudita, que é o coração do mundo árabe, poderia selar uma paz mundial ampla, né? Porque grande parte da paz mundial passa pela questão de Jerusalém, Israel, Palestina, Israel com os árabes. A paz mundial, inclusive no meu livro, eu cito as profecias no meu livro, do Nicracia, tá no principal, quem quiser aí, ele está à venda já com preço promocional. Eu lancei agora em agosto. Inclusive, a ONU ela está muito enfraquecida. Tá quase a Rússia, por exemplo, também saiu do acordo de testes nucleares. Olha só, a gente falando a Europa, os Estados Unidos falando em meio ambiente e a Rússia saindo de um tratado que ela pode quase explodir uma bomba nuclear. Talvez aí para dissuadir a questão da Ucrânia e da OTAN. Então a gente está quase prestes a ver uma explosão nuclear e um teste da Rússia. Imagina o tanto de como isso estragaria o meio ambiente, vamos dizer assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, né? O próprio Fukushima, lá o desastre nuclear do Japão, eles estão soltando a água radioativa lá no mar. Tem vários países protestando. Agora imagine um teste de uma arma nuclear que a Rússia quer fazer. Bom, a ONU está muito enfraquecida. Eu vi durante a pandemia, sem querer julgar, o Guterres, que é o português, que é o secretário-geral da ONU, ele falou que no meio da pandemia ele deu a entender que a ONU não existia mais. A ONU parecia uma sala de reunião lá em Nova York que praticamente não existe mais. O Conselho de Segurança da ONU travou desde a Guerra da Síria de 2011. Está 10 anos Rússia e China de um lado brigando, França, Inglaterra e Estados Unidos do outro brigando do outro lado. Assim, e deu a entender que a ONU não existe mais, não existe globalização, não existe leis internacionais. Então, assim, isso é muito ruim. Por quê? Um momento parecido com esse na história mundial foi quando a Liga das Nações, antecessora da ONU, se
se desfez. E o que aconteceu? Uma guerra mundial sangrenta, horrível. Então, o caos está aumentando muito na humanidade. Eu escrevi esse livro sobre a paz mundial, Unicracia, uma possível reforma da ONU. Eu acho que a gente está num momento muito perigoso, porque o Irã pode tentar atacar Israel numa medida desesperada de conter a influência, a paz que a Arábia Saudita e Israel estava costurando com os Estados Unidos, que Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, falou na ONU. Então, assim, eu sei que falar em paz nesse momento parece um pouco absurdo. Parece assim, a paz mundial, você está vendo a guerra santa, todo mundo se matando, você vem falar em paz. Mas, na verdade, esse ato terrorista em Israel, na minha opinião, é um ato de desespero do Irã, que está acionando o Hezbollah e o Hamas, que são terroristas, jihadistas extremistas, porque estava quase tendo um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Então, a minha opinião? Eu torço para que Israel não dê uma resposta exagerada na faixa de Gaza, apesar da população judaica, como judeu, todo judeu no mundo inteiro tem um sentimento de justiça, de vingança pelas atrocidades. Só que o objetivo do terrorismo e do ódio é justamente esse: é você ser dominado, envenenado pelo ódio do seu inimigo, ou daquele que se diz seu inimigo. E na verdade, as escrituras, né, tanto a Torá, a Bíblia ou o Corão, dizem que a gente não deve ser envenenado pelo mal, que o mal é um desejo, inclusive, do ser humano. Os judeus, os cristãos islâmicos sabem que o mal você é um desejo que no momento desse de terror generalizado, você prefere, lógico. Eu prezo pela paz mundial, mas no momento de horror, de terror, você prefere que o inimigo morra, não uma pessoa do seu lado. Então, assim, por mais que a visão da gente fique obscurecida nesses momentos de caos, de terror, a gente tem que defender a paz. Não para 1000 anos, não. A paz, a reforma da ONU. Por quê? Isso não é uma coisa de 1000 anos para frente. Israel já fez paz com 6 nações árabes e estava quase fazendo com a Arábia Saudita. Então a paz entre as religiões, principalmente do judaísmo e os árabes, estava muito próximo de ser alcançada agora, na realidade, no mundo real. Não estou falando de profecia escatológica, não. Um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita ia selar uma paz mais ampla, uma semente gigantesca de paz mundial. Então, quem é a favor do ódio, do terrorismo, ficou desesperado. Então, o Irã fez um ataque aí desesperado para manter essa rivalidade, porque os terroristas sabem que os judeus são um povo muito unido. Quando o judeu é atacado, ele tende a se defender e atacar pior ainda para que não compense o ataque. Então, assim, eu acho que o Netanyahu vai ter que ter muito, muito bom senso, porque vai ter que ser uma decisão muito delicada. Por quê? Ele não pode simplesmente destruir toda a Palestina, porque daí a opinião pública, que agora, né, hoje, na segunda-feira, depois dos ataques, estão todas favoráveis a Israel. Se Israel pesar a mão demais, a opinião pública vai falar, ó, tá vendo? Os judeus, como eles são do mal, como eles são invasores, né? Enfim, não vou entrar no mérito de que, né, que eles querem cortar a ligação histórica que os judeus têm com Israel antiga ou a Israel moderna, enfim. E a própria divisão de Israel, né, que causou. Também não quero falar mal do governo atual, não é momento de falar nada, mas, enfim, eu acho que é um desespero do Irã de tentar manter a chama do ódio vivo, a Guerra Santa viva. Então, o que eu peço para judeus, árabes, nesse momento, do mundo inteiro, é manter a calma, porque é uma minoria que quer destruir a paz. Por quê? No Brasil, muitos judeus e árabes são amigos de verdade, apesar de terem crenças opostas e tal. Em vários momentos da humanidade, judeus, cristãos e árabes viveram em paz. Isso não estou te falando de historinha de utopia, não. Existiram
cidades na Espanha, por exemplo, que existia um intercâmbio entre árabes, judeus e cristãos. Os padres falavam com os ayatolás, com os rabinos. Existia verdade, já existiu na história, até na Idade Média antiga, que era tinha cruzada, aquela coisa horrorosa, já teve comunidades que os cristãos árabes e judeus viveram em paz. Em próprio Israel, tem uma cidade que chama Haifa, quem não conhece. Lá é uma cidade que tem muitos cristãos árabes e judeus que vivem em paz. Então tem algumas cidades, alguns locais no mundo que prova que é possível judeu, cristão e árabe viver em paz. Agora, uma minoria radical de judeu, de cristão e de árabe dá a entender que o mundo só vai ter uma guerra infinita e interminável. Na verdade, a humanidade já está cansada de guerras. O século XX foi o mais mortal da história da humanidade. Essa coisa de eliminar o diferente, eliminar o, o árabe querer eliminar o judeu e o cristão, o judeu querer impedir que os cristãos e árabes entrem em Israel, os cristãos acharem que só quando Cristo dominar o mundo inteiro vai ter paz. Isso é doutrina falsa, do mal, das trevas. Deus criou o um mundo diferente. O que Caim e Abel na Torá, no Antigo Testamento, quer dizer? Até os irmãos, até na nossa família, vai ter pessoa que vai amar a gente e vai ter alguns que vão odiar a gente. O amor e o ódio na humanidade é muito grande. Que, inclusive, dois irmãos. Que é o objetivo das Escrituras Sagradas falar de Caim e Abel? Que até irmãos vão, às vezes, se odiar. Judeus, cristãos e árabes são irmãos. Se Jesus retornasse, o Messias que os judeus ainda esperam e os cristãos esperam a segunda vinda, ele com certeza falaria ou não falaria? Jesus, quando ele, na primeira vinda, ele falou que o Deus dos judeus e dos romanos era o mesmo Deus. Os romanos é o quê? Os gentios da época, não os judeus. Não judeus é melhor, né? Do que gentio, que é uma palavra ofensiva. Ele falou, judeus e não judeus têm o mesmo Deus. Se Jesus viesse ou fosse voltar, ele falaria a mesma coisa. O Deus dos judeus, dos cristãos, dos islâmicos é o mesmo Deus. Se você vê na Torá, é isso que está escrito. No final dos tempos, todos vão adorar o mesmo e único Deus. Jesus Cristo veio, reforçou o Antigo Testamento, é o único Deus. Perguntaram para ele: Você é Deus? Jesus respondeu: Não, eu sou filho de Deus. Deus, quem é perfeito é Deus que está no céu. Eu sou filho de Deus. Não vou entrar no mérito de julgar religião nenhuma, mas ele falou que era filho de Deus, um profeta. Os islâmicos acreditam em Maomé. Ele falou, Alá, existe um único Deus e Maomé é o último profeta. Acabou a história. Não tem mais o que, vamos dizer assim, se as três maiores religiões mais relevantes do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, falam que só existe um Deus, só porque são três profetas diferentes, não tem lógica. Se você segue sua religião, usa um pouco a cabeça. Não teria lógica Deus fazer. Pensa bem. Deus faria uma corrida de cavalo entre as religiões, entre os judeus, cristãos e árabes, igual uma corrida de Fórmula 1, futebol, que só um vence no final? Deus faria isso? Que tipo de Deus é esse que faria uma coisa dessa? Ó, a gente vai jogar várias religiões e igual um torneio, uma Copa do Mundo. E o que vencer leva tudo. O mundo vai ser todo islâmico, ou todo mundo vai seguir o judaísmo no mundo inteiro, ou todo mundo vai seguir Cristo. Pensa bem se Deus faria uma imbecilidade dessa. Faria todo mundo brigar entre si para ver quem chegaria ao final e dominaria o mundo. Vê se isso não tem mais cara de coisa de anticristo, de Satanás, de Hitler. Essa coisa de dominar o mundo, de fazer uma coisa só, de forma que só uma religião, só uma doutrina, só uma ideologia, só uma cultura, isso sim é uma coisa maligna. No meu livro que eu proponho, Nicracia, é justamente ao contrário. É você preservar todas as religiões, respeitar todas as nações,
É que tem gente que vai ler o meu livro, vai ver só a capa, nem vai ler e vai sair falando merda. Então eu já vou avisando o que, que tem dentro do livro. É proposto uma reforma da ONU para fazer um world state que respeite todas as religiões e respeite todas as nações, todas as cidades, todas as culturas, entendeu? É diferente do que propõe, por exemplo, um islamista radical, que ele acha que o mundo só vai ser perfeito quando o mundo inteiro for islâmico. Isso é uma doutrina maléfica. Ou o cristianismo radical, que acha que só quando Cristo for pregado em toda a humanidade, isso nunca vai acontecer. Isso é Satanás infiltrado na doutrina. Inclusive o judaísmo também. O mundo inteiro nunca vai ser judeu totalmente. Vão ter poucos judeus. A vontade de Deus é que o quê? Os irmãos diferentes convivam em paz. Isso que está nas escrituras e é o que é a vontade de Deus. É que toda a humanidade viva em paz, apesar das diferenças. Isso não é uma propaganda de politicamente correto. É o desejo de Deus que os irmãos, judeus, cristãos, islâmicos, vivam em paz. E não é uma paz daqui 100 mil anos, 1 milhão de anos, não. O próprio Israel já fez acordo de paz real com 6 nações árabes e estava quase prestes a fechar com a Arábia Saudita. Pensem bem nisso. Por mais atrocidade que a gente viu esse fim de semana, é um desespero do Irã, que é uma linha radical minoritária. Então você que é judeu, não fique com ódio de todos os árabes, porque o Irã está por trás disso e dentro do Irã são os xiitas, que são 15% dos árabes, que são radicais, que apoiam essa guerra eterna aí, que o Islã domine o mundo inteiro e elimine os judeus e os cristãos. É uma minoria. A gente não pode que a maioria do mundo seja dominada por uma minoria que prega o ódio e a destruição do diferente. Se você é judeu, cristão, islâmico, ateu, ou seja o que for, entenda. O bem e o mal existem, independente se você acredita ou não em religião, quais suas crenças. Porque se o ódio dominar o mundo, o caos, a guerra, o mundo ele pode ser exterminado, a vida na Terra. O bem e o mal existe, ele existe na questão moral, não é nem religiosa. Se o caos, a guerra e o ódio aumentam de uma forma tão grande na sociedade, com as armas nucleares que existem hoje, a humanidade pode realmente deixar de existir. Isso é o mal, é a destruição total da humanidade. Isso pode realmente acontecer, independente se você é ateu, religioso ou não. Se o mal prevalecer, o ódio, a guerra, o caos, o Putin lá vai, faz um teste com arma nuclear, pronto. Irã ataca Israel, o holocausto nuclear acaba. Começa uma guerra nuclear, acaba a humanidade. Então, a gente está num momento muito delicado da humanidade. Tivemos pandemia, tivemos guerra da Ucrânia já, que está também. A humanidade está cansada de guerras. E a gente está num momento também, não interessa se você acredita em juízo final ou não, dos judeus essênios, dos cristãos, não interessa o que você acredita. A humanidade ela está numa encruzilhada. Ou o bem vence ou o mal vence. Se o bem vencer, todo mundo respeita todo mundo, cada um fica no seu quadrado, cada um professa sua religião em paz, vive com sua família em paz. Do contrário, é todos os homens indo para a guerra, bomba nuclear explodindo em todos os países. É isso que vai acontecer. Não sou profeta, não, dá para ver. O próprio Putin falou: vou fazer teste nuclear. Ele saiu do tratado que tinha com os Estados Unidos de teste nuclear. A gente não vê uma bomba nuclear explodindo desde Hiroshima e Nagasaki, e teste nuclear desde os anos 70. Você vai ver aí, você que defende o meio ambiente, você vai ver uma bola de radiação explodindo daqui a pouco, se nada for feito. Então a gente, como comunidade mundial, cidadão, a gente tem que pregar a paz, porque não tem outra saída. Ou é a paz, ou é a destruição. Agora com arma atômica, acabou, meu amigo. Não tem essa de cada um por si, vamos destruir o outro. Se continuar essa lógica, a humanidade
igual o próprio Einstein, um dos maiores cientistas que teve, que viveu na era da descoberta da energia atômica, ele falou, meu, se tiver guerra nuclear, Terceira Guerra Mundial, já era a humanidade, a vida na Terra. A Terra vira uma bola de areia, igual Marte. É isso. Isso é o mal, a destruição. Não interessa o que as religiões falam, a moral, se você acredita que o bem e o mal existem ou não. Isso existe, a bomba nuclear existe, o ódio entre os países existe, o ódio entre as religiões existe. O que é o bem e o mal? É uma luta que existe no universo, independente de religião, se Deus existe ou não, se você acredita ou não, não interessa. O mal é a explosão total, destruição total da humanidade. E isso é real, não é uma brincadeira. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Vamos torcer para que a resposta de Israel não seja absurda ao ponto de inviabilizar totalmente o acordo com a Arábia Saudita, porque nós estamos muito próximos ou da destruição total ou de um acordo de paz que pode ser uma semente muito pequena, mas que pode virar uma árvore muito grande de paz entre as religiões. E a paz entre as religiões pode ajudar na paz política também da humanidade, porque as religiões têm interligação com a parte política também. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, um abraço a todos e que Deus proteja todos nós.